Boa noite, gente. Meu nome é Elaine e hoje eu estarei com vocês na palestra online sobre mobilidade urbana. Bom, eu queria começar agradecendo ao CREA por essa oportunidade de estar aqui falando sobre mobilidade urbana. Na hora que a gente faz o curso de engenharia civil, a engenharia de transporte às vezes não é comentada sobre planejamento, infraestrutura. É uma área que acaba que a gente descobre depois, durante o curso. E a gente tem hoje, então, uma oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho sobre o assunto. Então, me apresentando um pouco, eu formei no Cefet de Minas Gerais, de Araxá, sou de Minas, no técnico em edificações. Dali tomei gosto pela área e fui fazer engenharia civil na Logate, em Araraquara. Logo em seguida, fiz mestrado e hoje faço doutorado no Departamento de Engenharia de Transportes da USP São Carlos. Na experiência profissional, eu trabalhei na Barbato Engenharia de 2007 a 2020. Eu estou aqui editando o monitor para vocês conseguirem verem os slides, né? De 2017 a 2020, então, eu trabalhei como consultora para a Barbato. Dou aula na Unicep desde 2017, e dei aula tanto em Lins quanto na Escola de Engenharia de Piracicaba no ano de 2017 e na Unilins de 2018 e 2019. Como consultora, atualmente eu tenho as principais parcerias com a Inatura em Curitiba, o Grupo Plano, uma construtora aqui de São Carlos, e a Vale Engenharia, que é um escritório de engenharia ambiental, e eu contribuo na parte da engenharia de tráfego. Bom, gente, hoje então, um dos temas que eu gosto de tratar e que queria conversar com vocês é sobre a mobilidade urbana. Bom, a primeira coisa que a gente pode estar falando é a facilidade de deslocamento de pessoas que depende das características do sistema de transportes de passageiro. Isso é um fator importante na caracterização de vida de uma sociedade e, por consequência, do seu grau de desenvolvimento econômico e social. Quando a gente pensa, então, nesse primeiro aspecto sobre a mobilidade urbana, nós temos que considerar quão acessível a gente considera uma cidade. Por exemplo, a pessoa mora em Sertãozinho, então ela já é adaptada, ela já conhece, ela já está acostumada com o sistema de transportes da cidade. Quem mora já sabe qual é o horário de ônibus, quais são os pontos de ônibus, até por um certo costume, principalmente quem mora há muito tempo. Mas quando a gente viaja, a primeira dificuldade que a gente tem, o primeiro pensamento, a primeira questão a ser pensada é onde ficar e qual transporte que eu vou pegar. Tem Uber? Não tem? Vale a pena, às vezes, alugar um carro? Como que é o transporte público na cidade? Tudo isso a gente está falando, tudo está dentro do tema de mobilidade urbana. E quanto mais desenvolvida for a cidade, maior vai ser essa mobilidade. Chega a ser uma questão até cultural. Por quê? Porque a gente ganha não só no tempo, mas também tem custos econômicos envolvidos com isso. Então, a mobilidade, ela é sem dúvida o elemento balizador do desenvolvimento urbano. Proporcionar uma adequada mobilidade para todas as classes sociais constitui uma ação essencial no processo de desenvolvimento econômico e social das cidades. É outro ponto, assim, extremamente importante de nós dizermos, né? A cidade em si, ela não é feita só pela classe A, assim como não é só feita pela classe C, classe D. A gente tem que pensar em todas as pessoas. A gente tem estudante, nós temos idosos, nós temos quem mora mais próximo da região central, tem quem mora nas regiões mais periféricas, e todo mundo tem o direito do acesso ao transporte, ao acesso ao deslocamento. E os custos desse transporte urbano englobam o investimento, a manutenção e a operação do sistema viário, a partir de vias,
Obras de arte, né, como viadutos, pontes, túneis, trevos, rotatórias, todo esse tipo de infraestrutura que a gente precisa aplicar. Dispositivos de controle de tráfego, sinalização, estacionamento e enfim. Para a gente pensar numa rotatória, um exemplo, uma rotatória e um semáforo. A rotatória vai ter um investimento inicial naquele cruzamento. E esse investimento, a priori, vem da prefeitura. Quem que vai estar utilizando? A população no geral. Não é só carros que circulam por ali, né? Veículos motorizados, no caso. É por isso que a gente, quando está avaliando mobilidade urbana, a gente olha tanto para o carro quanto para os pedestres. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Pensando na classificação dos modos de transportes, nós temos de acordo com o tipo de esforço utilizado. Qual a origem do esforço? Não motorizados, onde todos em que o esforço para movimentação é realizado pelo homem ou por um animal. Então, um carrinho de mão, uma carroça, tudo isso são veículos, são formas de transportes não motorizadas. E os motorizados são que utilizam outra fonte de energia que não a tração animal ou humana. Então, a gente tem geralmente, né, a força, a energia gerada mecânica por um motor. As principais fontes são derivados de petróleo, álcool, gás natural, eletricidade, entre outros. Outra forma da gente classificar o modo de transportes é pela liberdade de uso e capacidade. Nós temos o privado ou individual, público, coletivo ou de massa e o semipúblico. Então, quando a gente está falando sobre mobilidade urbana, conversei com vocês ali do exemplo da rotatória. Eu estou pensando em todas essas classificações em relação a tipo e liberdade do veículo. Vamos falar um pouquinho mais agora sobre o privado individual, o público e o semipúblico separadamente. Privado ou individual são modos em que o veículo utilizado no transporte pertence, mesmo que temporariamente, pois pode estar emprestado ou a serviço, à pessoa que está dirigindo. A liberdade para escolher o caminho a seguir e o horário de início da viagem, ou seja, existe flexibilidade no tempo e no espaço para efetuar o transporte. O número de passageiros é pequeno e o deslocamento é de porta a porta. Quais são exemplos que nós temos de transporte privado? Saindo de casa, você está indo para o trabalho, né? Todo mundo aqui, vamos colocar, ou você vai trabalhar ou você vai estudar. Mas geralmente esse é o principal trajeto que o brasileiro faz. Para você sair da tua casa, se você pega ônibus, antes de você pegar o ônibus, você vai andar a pé. Você vai até o ponto de ônibus. Então, o primeiro modo privado é a pé. Mas, lógico, a gente tem outros. Andar de bicicleta também é um modo privado. Lembrando que não, neste caso, não é motorizado, mas não deixa de ser privado. O carro, por sua vez, já é individual ou privado, porém motorizado. Então, ficamos atentos aí a essas duas classificações. Aí temos o exemplo de pedestres, bicicletas, motos, muitas motos e carros. Como foi colocado, a vantagem desse privado é justamente você escolher o horário que você sai, saber por qual caminho você vai passar. Então, essas são uma das vantagens do privado, que torna ele muito atrativo. Já o transporte público, coletivo ou de massa são modos utilizados por muitas pessoas simultaneamente. E o custo unitário é mais baixo do que no modo privado, sendo que o veículo pertence a uma empresa ou a outra pessoa. Não existe flexibilidade de uso, pois os itinerários e os horários são fixos.
As viagens não são de porta a porta, havendo necessidade de completá-las com percurso a pé ou utilizando outros modos. Os modos mais comuns são ônibus, metrô, pré-metrô, bonde, trem suburbano. Bom, pessoal, então aqui quando a gente pensa já no ônibus, né? Ao contrário do transporte individual, eu não tenho o poder de escolha como usuário de definir por onde o ônibus vai passar. Eu tenho que aceitar aquela trajetória. Muitas vezes, muitas cidades, elas têm linhas que a gente chama de radiais. Vai de um ponto até o centro. E aí, o que acontece? Dependendo para onde a gente está indo, que às vezes não é para a região central, a gente precisa fazer o quê? Pegar outro ponto, pegar outro ônibus naqueles pontos principais. Ao contrário do transporte individual, que eu consigo fazer esse caminho de forma direta. Só que no transporte individual eu tenho um custo elevado, vamos colocar assim, é mais caro eu ter e manter um carro, porque não é só comprar, não é só investimento de comprar, né? Tem manutenção e o custo mensal de combustível e revisões, do que pagar uma passagem de ônibus. Então, são vantagens e desvantagens de cada um. E também aqui alguns exemplos, né, pra gente estar observando desses meios de transportes. Os bondinhos antigos, né? Quase não temos hoje. E, por fim, a última classificação que a gente vai colocar aqui são os semipúblicos. São os modos que apresentam características intermediárias entre o modo privado e o público. Exemplos são táxi, lotação, peruas, vans ou micro-ônibus, regulados ou não. Ônibus fretado, carpool, que não temos aqui no Brasil, mas existem outros países que utilizam uma faixa separada só para esse tipo de transportes, né? Quem tem ali um carona no carro segue por uma via segregada, né? Segue por uma via à parte. E hoje, muito comum, Uber 99, a gente tem esses aplicativos. Então, são meios semipúblicos que a gente não é de nossa posse, lembra, né? A propriedade do veículo não está nem emprestado, não está na nossa responsabilidade, por assim dizer, né? Quando você contrata um táxi, por exemplo, né? Quando você pede um táxi ou um Uber. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma liberdade maior de escolha do caminho. Por exemplo, vai aparecer no GPS um trajeto e a gente pode concordar com aquele trajeto ou não, enfim. Ao contrário do ônibus, né? Que a gente não tem essa escolha. Então, aqui só alguns exemplos, né? E as peruas é interessante falar que, independente, tá? Se é regulada ou não, é semipúblico, porque tá oferecendo este serviço. Uma coisa que merece atenção, e é o que de fato vai influenciar pra gente em relação à mobilidade urbana. Os diversos modos de transportes urbanos apresentam características diferentes em relação à flexibilidade de uso no tempo e no espaço, bem como no que se refere à capacidade. Os modos privados apresentam alta flexibilidade e baixa capacidade, ao contrário dos públicos, que têm baixa ou nenhuma flexibilidade e alta capacidade. Para a gente ver um pouquinho melhor sobre isso, vamos pensar o seguinte. O metrô. O metrô não tem como a gente pensar em um transporte mais rígido, mais fixo, com itinerário fixo, né? Tanto em horário quanto em espaço. Ele literalmente tem que seguir por um trilho, né? Então é extremamente rígido. No entanto, a capacidade vai ser muito alta. Entrando aqui, vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, gente, porque tá espelhado aqui para mim. Então, aqui, né, a gente tem o lado do privado e do lado de carro público, a parte aqui do metrô. Eu tenho uma alta capacidade, eu consigo levar muita gente, mas por outro lado, é um itinerário extremamente rígido. Do outro lado da balança,
ou desse meio círculo, nós temos o transporte privado. Ele vai ser muito menos rígido. Você, como a gente conversou, você escolhe por onde você vai passar, seja de carro, a pé, bicicleta, mas a capacidade ela é muito mais baixa. Você vai num carro, você vai conseguir levar 5 pessoas, tipicamente, né? Na maioria dos veículos. A moto 2, bicicleta 1, pedestre 1. E o semipúblico, então, a gente tem, vamos pensar nessas vans, né? O semipúblico, ele vai ter, às vezes, essa característica de um itinerário um pouco mais flexível, mas a capacidade dele também não é muito alta. Então, gente, isso é extremamente importante para a gente entender a questão da mobilidade urbana. O que é ideal, o que não é? Bom, vamos lá. A gente primeiro tem que considerar que nós temos cidades de diferentes portes. Nós temos cidades de pequeno porte, médio porte, grande porte. E cada cidade tem sua característica. Cada cidade a gente tem um trajeto a enfrentar. Quando a gente tem uma viagem diária de até 5 km por dia, indica-se o modo a pé. Se a gente for pensar isso, principalmente pós-pandemia, são estudos que estão sendo refeitos para verificar se as pessoas continuam ainda caminhando, porque é menos usual, né? Na pandemia a gente teve as questões de isolamento, o transporte público também foi afetado, voltou 2022, né? 2021, 2022, e que a gente pode dizer de uma retomada é 2022, né? Muita gente ainda voltou, demorou um pouco mais para voltar no serviço presencial. De 5 a 10, 15 quilômetros, a gente pensa ainda dentro do veículo privado, dentro do carro, né? Carro, moto. E distâncias maiores, por vezes, quando a gente está numa cidade pequena, a gente já começa a pensar em ir para outras cidades, né? Cidades vizinhas, quem trabalha em cidades vizinhas e volta para casa. Então, por vezes, ou pega um próprio veículo, né? Novamente a gente volta para o carro privado, ou a gente começa a pensar novamente no semipúblico ou no público, né? Em vans ou ônibus. E isso vai impactar, então, na minha acessibilidade dentro da cidade ou dentro de uma região. Peraí que agora o mouse foi para o outro lado. Quais são as vantagens e características, né? A diferença entre o coletivo e o individual. A característica, o que é cada um, acho que já ficou claro. Mas agora vamos falar, de forma geral, quais são essas vantagens e desvantagens. Quando a gente está pensando, então, num veículo, no transporte individual, as principais vantagens que nós temos: liberdade na escolha do horário de saída. A ideia de chegada eu não posso falar, né? Porque a gente às vezes pega congestionamento, a gente tem algum acidente, algum desvio porque tem obras. Então, a gente pode não definir o horário da chegada, mas pelo menos para sair a gente tem essa liberdade. E aí cada um se programa, né? Hábito de cada um, o quão mais cedo vai sair de casa, gente, desculpa. A liberdade na escolha do percurso, por exemplo, nossa, gente, desculpa, tá? Tinha um fio de cabelo grudou aqui em mim. Liberdade nessa escolha do percurso. Vamos supor que vocês estão indo para o trabalho, mas deu fome, vai passar numa padaria. Você tem a liberdade de escolher outro caminho, passar por ali. Parar na padaria, pegar o que for e ir para o serviço. No ônibus, como a gente já falou, não tem essa flexibilidade. As viagens são de porta a porta, ou seja, quando a gente, pensando de maneira geral dentro do veículo privado, a gente sai da nossa casa e vai diretamente aonde a gente gostaria. E existe um menor tempo de viagem. Lógico, tem diferença, por exemplo, de uma bicicleta, de uma moto e de um carro. Cada um tem as suas características.
Mas como você vai escolher o trajeto e ele tá, se você tá num carro ou numa moto e está dentro da velocidade regulamentada pela via, então você tem X distância, Y de velocidade, você vai chegar num Z tempo. Então, uma maior velocidade, um menor percurso e essa distância de caminhada, porque você está fazendo essas viagens de porta a porta. Aí, outros pontos que chamam a atenção por transporte individual são viagem direta, sem a necessidade do transbordo, sem precisar descer de um ônibus pegar outro, possibilidade de transportar volumes de média carga, pequena e média carga, ou seja, eu consigo carregar minhas coisas dentro do carro, consigo carregar coisas dentro da moto, até de bicicleta, tem um cestinho, eu consigo carregar ali o que eu quiser. Possibilidade das viagens intermediárias, né, que eu até comentei ali no itinerário. Não é necessário esperar pelo veículo de transportes. A partir do momento que seu carro está ali, você vai pegar e vai, desde que ele esteja ok. Você tem mais privacidade dentro do seu carro, conforto do que, por exemplo, um ônibus, né? O carro acaba sendo mais confortável do que o ônibus. E culturalmente falando, a gente tem a sensação de importância ao viajante. Ou seja, ele se sente melhor, é uma questão um pouco de status do brasileiro ter o carro privado, né? Aí, vocês devem estar pensando assim, mas o que isso tem a ver com a mobilidade urbana? Gente, existem então razões para as pessoas preferirem o transporte individual, tá? E você, como indivíduo que está assistindo essa palestra, você mesmo está refletindo aí se isso faz sentido para você ou não, se são os motivos que você utiliza o carro ou não, enfim. Mas esse carro, ele vai ter um impacto na minha cidade, no meu planejamento, e é isso que a gente vai chegar. Temos algumas desvantagens desse veículo? Temos. Vamos colocar as desvantagens aqui primeiro pensando para o usuário. Precisa de investimento na compra do veículo, um maior custo no meu deslocamento, pagamento de estacionamento e pedágio. Novamente, né? A moto não tem tanto esse problema porque estacionamento ali de moto não cobra. Mas a área azul, né, região central, a gente tem uma taxa para o carro e se você não quer deixar na rua, você ainda vai pagar o estacionamento e dependendo da cidade, esse estacionamento ele é muito caro a hora, R$40 por hora. Valores absurdos. Absurdos não, né? Oferta e demanda. Tem riscos de acidente e roubo ou pelo menos mais uma necessidade de fazer seguro. E a necessidade de dirigir. Quem goste e quem não goste, né, de dirigir. Uma coisa é você estar numa via tranquila, indo entre uma cidade e outra sem congestionamento. Outra coisa é você pegar 2 horas de congestionamento para ir trabalhar e mais 2 horas para voltar. Tem quem desse teste. Acredito que todo mundo que pega congestionamento não gosta, né? Quando a gente pensa agora na comunidade... Gente, desculpa o barulho aí. Quando a gente pensa agora na comunidade, a gente vai ter... A primeira questão é o congestionamento. O que esse congestionamento significa? Aumento no tempo e custo de viagem da população em geral, aumento no número de acidentes das vias, irritabilidade nos usuários, aumento da contaminação atmosférica, degradação da via e prejuízo ao transporte público junto ao trânsito geral. Então, aí cidades menores, não se tem tanto segregação, você não tem vias exclusivas para transporte público. Quando você começa a chegar em cidades de médio a grande porte, você já vai ter as vias exclusivas para TPU, né? Justamente por isso, às vezes em um horário de congestionamento, um ônibus não conseguiria ficar ali, não conseguiria cumprir seu itinerário, né? Então, por isso existe ali no planejamento essas vagas, essas faixas exclusivas. Há também uma necessidade de grande investimento de recursos públicos na expansão e manutenção da infraestrutura viária e do sistema de controle de tráfego. Mais acidentes fatais e graves, o que vai gerar diferentes custos,
governamentais, consumo desordenado de energia, desumanização da cidade, ineficiência da cidade. Daqui a pouquinho eu vou comentar um pouquinho mais sobre essa parte da humanização da cidade. Aí a gente volta nesse ponto. Pensando na motocicleta, quem tem aí um fraquinho por motocicleta? Ela reúne a maioria das vantagens do transporte individual, mas com alguns inconvenientes, né? Tem menos segurança, inexistência de privacidade, né? Desconforto ou impossibilidade de usos em condições climáticas adversas, ou seja, muita chuva, gente, para quem anda de moto sabe o quanto se incomoda, o quanto se atrapalha, né? Por mais que você ponha a capa de chuva, a bota, todo mundo já deve ter visto um motoqueiro com sacolinha no pé, porque as botas de motoqueiro são péssimas, falo por experiência própria. Não vale a pena, no meu ponto de vista, né? E nós temos também a bicicleta. Ela apresenta mais segurança em relação à moto, mas só por causa que a velocidade é menor dependendo da cidade, né? E também a gente tem algumas cidades que existem vias exclusivas para bicicleta. E aí, a bicicleta, como a gente viu, ela não é classificada como modo motorizado. Ah, mas tem bicicleta elétrica, eu não tô falando dessa, tá? Estou falando de outras. Patinete elétrico é um transporte individual, mas não é mais motorizado, a mesma coisa da bicicleta elétrica. Agora, pensando no não motorizado, que depende da tração humana ou animal, né? Humano e animal. Esse esforço físico, ele pode ser positivo ou negativo. Depende de cada um. No primeiro dia é horrível, vamos combinar, ninguém gosta. Mas conforme você vai acostumando, vai ganhando condição para aquilo, incomoda menos. Falando agora do transporte coletivo, a gente também vai ter vantagens e desvantagens. As vantagens do meu transporte coletivo: maior segurança e comodidade com menor custo unitário, Gente, a quantidade, a relação de acidente com o ônibus é muito menor, mas muito menor do que o transporte privado. Mais carros sofrem acidentes do que ônibus. Principalmente transporte público urbano, tá? Ônibus que fazem esse trajeto dentro da cidade. Democratização da mobilidade, ou seja, pessoas que não têm condições de dirigir, seja por idade, seja por alguma condição, elas podem utilizar o transporte público. Então, o transporte público, ele não é somente uma questão de mobilidade em relação a quem tem a opção de dirigir o carro. Ele é a necessidade para alguns grupos de pessoas. É uma alternativa para a substituição do automóvel, a ocupação racional do solo, porque, vamos lá, o que acontece, gente? Voltando lá nessa questão de ocupação do solo, que até então falei para vocês que eu ia falar depois. Quando a gente tem um carro, antes de pensar no carro, vamos pensar em aluguel. Você muda para uma cidade e você decide, olha, nesse momento eu vou alugar, não sei com o que vai ser da minha vida ali, vamos alugar uma casa. Se você alugar uma casa muito próxima do centro ou de polos geradores de tráfego, né, que são a demanda que a gente tem, vamos supor, perto de shopping, perto de universidades, os aluguéis nessas regiões são muito mais caros. Justamente por quê? Porque eu tenho uma demanda maior de pessoas naquela região. Quando eu vou me afastando, eu vou para áreas mais periféricas, esse valor vai diminuindo. Ok, temos então essa primeira questão. Você vai lá, vê o mesmo apartamento de 3 quartos, sala e cozinha. Na região central, onde fica melhor, vai ser um valor, sei lá, 3.500. Agora, na periferia, o mesmo tamanho de apartamento pode custar de 1.500, 2.000 e a gente tem uma redução aí de R$1.000. Vamos colocar assim, bem a grosso modo, tá, pessoal? Porque vai depender de cidade, enfim. O outro ponto que a gente utiliza para escolher se vai ou não escolher onde vai morar, está relacionado com esse aluguel. Se você mudou, tá sem veículo próprio, o que você vai fazer?
Mora mais perto. Ah, mas é mais caro. Só que se você mora mais perto, consegue ir a pé para o seu serviço, você vai estar economizando no transporte, vai estar economizando no seu tempo. Agora, eu tenho o veículo privado. Eu começo a olhar para essas áreas mais, vamos dizer, em conta, né? Que pagar o mesmo valor, estou considerando o mesmo tipo de apartamento. Numa área mais distante, para quem tem automóvel, tem essa liberdade, acaba escolhendo morar mais distante para ter essa redução. Ah, mas tem o custo do transporte ali. Bom, aí vai de cada um sentar, contabilizar quanto vai ficar esse combustível, essa manutenção do veículo por mês. Mas é um dos fatores que influenciam na escolha de casa, na escolha de moradia. Tá bom? Espero que tenha ficado claro o que eu quis dizer aqui. Se não, lembrando que assim que encerrar a palestra, a gente tem a área para comentários e perguntas. Nós temos também a segurança do passageiro, né? Quase sempre eu coloquei aqui, porque na cidade de São Carlos a gente teve 3 acidentes de ônibus no mesmo ano. Ônibus, como eu já falei, urbano, né, dentro da cidade. Mas foi um ano atípico, já tá tudo certo. As desvantagens desse transporte coletivo. Deixa eu já colocar todos os pontos aqui. Por fim, né, vamos falar agora se o transporte público é tão bom, tem tantas vantagens, por que eu não utilizar? E temos desvantagens. Que nós, como usuário, todo mundo que já deve ter pegado o ônibus na vida, vai saber. Já vai ter passado na pele, né? Primeiro problema é a rigidez de horário. Vocês têm que esperar ali que horas vai passar esse ônibus, que pode passar de hora em hora, dependendo do bairro. Flexibilidade no percurso. Você tem que seguir aquele itinerário e talvez fazer transbordo, né? Pegar outro ônibus. Necessidade de caminhar, nem todo mundo mora perto de um ponto de ônibus. A distância de caminhada que a gente calcula é de 500 metros, ou seja, o ponto de ônibus dentro dos bairros tem que atender a 500 metros de qualquer casa, no máximo, né, lógico, 500 metros dentro de qualquer casa. É assim que a gente pontua onde ficarão esses encontros, né? Espera em condições climáticas adversas. Novamente, quando que a gente tem um ponto de ônibus coberto? Só nos lugares com maior demanda. Bairros, é muito difícil nós encontrarmos pontos de ônibus cobertos. E quando tem, infelizmente, dependendo da cidade, é puxado. Às vezes o pessoal usa aquilo ali de madrugada para ficar bebendo, enfim, né? A gente sabe que existem esses poréns também, entra a questão de segurança, que é uma tecla extremamente importante quando a gente fala sobre transporte público. Maior tempo de viagem, afinal, geralmente não está fazendo o percurso mais rápido para o seu destino e vai parar, temos, né, as paradas para pegar passageiros. Então, dentro desses pontos de ônibus, que tem que cumprir os 500 metros de caminhada, então, entre um ponto e outro, vai parar para pegar aquele pessoal, né? Então, mais uma questão que atrasa o percurso. A necessidade de transbordo, que eu já comentei, né? E a impossibilidade de paradas intermediárias e transporte de cargas. Com paradas intermediárias, aquela da padaria que a gente conversou, não existe essa possibilidade no transporte coletivo. E também, né, carregar coisas. Você vai fazer a compra do mês. De carro você consegue pôr no porta-mala. No ônibus você não consegue carregar muitas sacolas, né? Então é outro limitante para o ônibus. Tá bom, Elaine, você ficou aqui falando sobre o transporte individual, o transporte coletivo. Vamos falar agora sobre transporte urbano e as cidades. Bom, gente, essa distribuição modal dentro das cidades vai ser caracterizada no seguinte: a quantidade de viagens urbanas realizadas, esse índice de mobilidade,
e a distribuição das viagens entre os vários modos de transporte, que é a distribuição modal, vão depender nível de desenvolvimento socioeconômico do país e da cidade, tamanho e topografia da cidade, o clima, a cultura, a disponibilidade, política de restrições ao uso do transporte individual, custo e qualidade do transporte público urbano, facilidade para a locomoção a pé e de bicicleta. Vamos pegar aqui nossos casos extremos, né? Para tentar deixar isso mais claro. Atualmente eu moro em São Carlos. São Carlos é uma cidade que tem aqui uns morrinhos, né? Principalmente ali na região central. Então, para bicicleta, para quem anda a pé de bicicleta, interfere um pouco. Agora, quando a gente vai em regiões um pouco mais planas, a bicicleta ela acaba se fazendo mais presente no dia a dia. Tudo bem, tem lugares que tem mais serras e montanhas que o pessoal utiliza a bicicleta como lazer, mas aqui a gente está falando sobre a bicicleta como meio de transporte no dia a dia, tá bom? Clima. Lugares muito frios a gente vai ter dificuldade para essa caminhada, né? Para caminhar, bicicleta, enfim. Mesma coisa, só que aqui pra gente não é tanto o frio, né? É mais a chuva que pega mais. Cultura. A gente já tem uma cultura instalada no Brasil em relação a isso. Política de restrição. Gente, São Paulo, vamos pegar o que é a cidade mais próxima que a gente tem, é a questão de rodízio. Não sei se vocês já viram, mas você vai comprar carro, você vai ver que já fala o final da placa. Não tá a placa inteira, mas tá o finalzinho da placa ali, o número. Por quê? Porque cada dia da semana é proibido duas placas, com final do número lá, final de duas placas. Isso pra quê? Pra diminuir durante um certo horário, tá? A partir de um determinado horário antes e a partir de outro à noite é livre. Mas dentro ali do horário de pico são proibidos pelo rodízio, né? Para que isso? Reduzir a quantidade de veículos na cidade. E isso tem a ver com o quê? Justamente com a nossa mobilidade urbana, congestionamentos, enfim. A gente pensa aí num sistema de transportes sobrecarregado. Uma coisa que eu discuto em aula com alunos e que dentro das nossas consultorias a gente aborda é até que ponto isso é válido, porque é uma solução passageira. Assim que possível, o que as pessoas fazem? Compram um veículo com um final de placa diferente, né? Para quê? Justamente ela conseguir transitar todos os dias, ao invés de ir para o transporte público, que seria a ideia principal. Mas esse transporte público tem que ser mais atraente para a população. Nós temos os custos e a qualidade do transporte público, que é o que a gente está justamente falando desse rodízio, né? Se fosse melhor o TPU, talvez a gente conseguiria utilizar mais. Conseguiria não, seria incentivado a utilizar mais o transporte público. E facilidade para locomoção, né? A pé e de bicicleta, que a gente falou sobre a morfologia ali da cidade. Nos Estados Unidos, que é considerado o país do automóvel, né? Uma coisa que o Brasil puxou um pouquinho culturalmente, o carro ele é responsável por 85% das viagens urbanas. Por isso, lá eles, né? Nós não, eles também têm problemas com relação a congestionamento, alto número de carros. Já na Europa, a cultura é um pouco diferente, né? Quem já teve a oportunidade de viajar fora, já deve ter notado isso. Na Europa, os carros são responsáveis por 30% a 60% das viagens. Por quê? Razões culturais e históricas. O sistema de transporte público urbano sobre trilhos de excelente qualidade, grande espaço para pedestres nas regiões centrais. Isso eu preciso até parar aqui e comentar rapidinho, gente. Como isso é cultural. Lá, você vai ter várias vias fechadas, você vai ter regiões centrais fechadas, calçadão, só para pedestre. No Brasil, quando a gente orienta nas consultorias a fechar uma via, vamos
Existe baixo assinado do pessoal do serviço, da área comercial, enfim, tem todo um movimento da população contra esse fechamento, porque vai se fechar ali, carro não passar, vai atrair menos pessoas para meu estabelecimento. Então, é comum isso. É bem limitado a gente conseguir fechar vias assim. Tanto é que se você for no Brasil, quando a gente vê isso, são pequenos trechos e em paralelo, perpendicular, sempre as vias vão estar em aberto. Você nunca vai ter duas ruas seguidas fechadas, tá, para pedestre. Por quê? Por causa dessas questões culturais de que o pedestre não vai até lá fazer a compra. Temos também a questão de ciclovia e ciclofaixa, que tem bastante, já é implementado, já é utilizado na Europa, né? Mas por vezes lá a gente tem regiões mais planas. E calçadas adequadas para o pedestre. Nós temos leis, vamos lá, o pessoal da Civil aí vai saber bem isso em relação ao plano diretor. Gente, toda cidade tem ali a indicação de como deve ser, não pode ter entre um passeio e outro desnível. Nós temos certo desnível, né? Mas a execução disso, ela não é tão alta. E mais ainda, é menos fiscalizado, né? Então, as coisas acabam ficando. Só para dar alguns exemplos, então, de fora, né? A calçada Noite Estrelada na Holanda. A ciclovia do Rio Reno é uma ciclovia com 1.233 quilômetros que passa pela Suíça, Alemanha, França e Holanda. Uma ciclovia, não tô falando de uma rodovia, hein, gente? A ciclovia do Danúbio, na Áustria. Então, outro exemplo. Uma questão importante, gente, quando pensa em ciclovia, ciclofaixa nesses outros lugares, até no Brasil, tá? Isso aí, quando tem essas implementações, a gente busca ver a qualidade, não só da ciclovia em si, mas até o ambiente como um todo. É importante para a gente estar analisando essa ciclovia, ok? Para quê? Justamente para atrair ciclistas para a região. Então, nós temos aqui, né, pensando em mobilidade urbana, se a gente for pensar numa situação mundial, já falamos de países desenvolvidos, né, Estados Unidos e Europa, nos países pobres, o transporte público e o semipúblico representa de 50% a 90% das viagens motorizadas. Nos países muito pobres, as motocicletas e as bicicletas têm maior participação no transporte urbano. Em Cuba e em alguns países asiáticos, representam de 20% a 50% das viagens. No Brasil, nós temos de 50% a 60% utilizado no transporte público, sendo que 95% é ônibus, 5% é metrô e trem. Gente, esse valor é uma média nacional, tá? Quando a gente pega aqui no estado de São Paulo, vai ser menor esse valor. A gente vai ter um sobressalto aqui nos automóveis, tá? No transporte privado. Nem tanto assim, mas a gente utiliza menos transporte público aqui. É interessante a gente falar também sobre a motocicleta, né? É até meu tema de doutorado. Gente, um carro... Novamente, a gente volta antes e pós-pandemia. Antes da pandemia, os veículos eram um valor X. Você com 30 mil, você comprava um carro novo. Hoje, com 30 mil, você não consegue comprar um carro usado em bom estado, né? Você tem uma dificuldade, você tem que peneirar muito para encontrar algo que vale a pena nesse preço. Já as motocicletas também aumentaram o preço, mas como o valor dela de mercado é mais baixo, ela ainda é mais acessível do que o carro. Então, até mesmo no Brasil, a gente tem o uso maior de motocicleta. Fora a questão de iFood, que também aumentou, né? A gente teve uma reorganização, a gente teve impactos da pandemia que ficaram, né, dentro do transporte público, dentro do transporte urbano, dentro da mobilidade urbana. Pensando nos sistemas de transportes, né, como que isso tudo se relaciona?
Os sistemas de transporte são essenciais para facilitar o deslocamento dentro das cidades e esses sistemas devem ser projetados para acomodar vários métodos de transportes e garantir uma conectividade eficiente. Bom, pessoal, vamos lá. A gente já está quase acabando, mas vamos fechar aqui. Minha mobilidade urbana, ó. Mobilidade urbana é tudo isso que a gente conversou sobre o deslocamento. E a gente viu, olha, tem vantagens e desvantagens de cada veículo. Como que eu posso aumentar essa mobilidade? Como que eu posso deixar isso acessível? Conexões, conectividade entre os modos, que é algo que também ainda é muito falho no Brasil, né? E a parte linda, né, da engenharia de transportes, quem é meu aluno sabe. Por que é tão bonito o transporte, gente? Porque é único. Cada cidade que você for trabalhar, cada projeto que você for fazer, é um desafio diferente, é uma situação diferente, envolve várias avaliações para a gente definir qual é a melhor opção, qual é a solução para aquele plano, para aquela cidade, né? Para aquele plano de mobilidade. Infraestrutura e planejamento. Quando a gente pensa na engenharia de transportes, a gente tem 3 componentes que fazem a roda girar: infraestrutura, planejamento e condutor. A infraestrutura, gente, nós vamos pensar o que a gente chama de componente estático. São as vias ali, como essas vias estão. Essas vias vão estar planejadas. O que é esse planejamento? Aí nós temos o micro e o macro, tá? Micro, vou avaliar um cruzamento que está tendo acidente ou um gargalo que está tendo congestionamento. Então, eu vou fazer uma micro simulação naquele lugar. Posso alterar ou não essa infraestrutura, mas com certeza eu tenho que verificar o planejamento. A gente faz isso em etapas, né? A gente verifica as soluções da mais em conta, né? O que eu vou conseguir ministrar ali, porque lembra, é um custo para a prefeitura, até as infraestruturas, né? Que aí, de fato, a gente pega projetos e vai crescendo a solução técnica para isso. E o condutor, ele tem que se adequar a essa situação, a essa infraestrutura e esse planejamento. Tudo é em função do condutor. Tudo tem que ser de forma mais simples para que esse condutor consiga trafegar sem pensar. A gente tem que pensar, na hora que a gente está fazendo o planejamento, a ideia é a seguinte: eu não quero que o condutor pense. Ele está num veículo com uma velocidade lá de 60 km por hora, eu não quero que ele fique raciocinando, gente. Pensar demora. Então, você vai ali 3 segundos, o que pode acontecer em 3 segundos? Quantos metros você já não andou em 3 segundos, né? Então, é um probleminha, sim, pra gente. O condutor sempre é o nosso cliente, vamos dizer assim. A gente faz tudo pensando para este condutor, né? Para quem vai... Condutor, no caso, quem está utilizando a via dentro dos veículos, mas a gente deve pensar em pedestres também. A infraestrutura, então, ela serve de apoio à mobilidade urbana, deve ser estrategicamente planejada para melhorar a acessibilidade e a eficiência. Isso inclui o desenvolvimento de estradas, instalações de transporte público, né, o TPU que a gente estava falando, e caminhos de pedestre para atender às diversas necessidades de deslocamento. Para o pedestre, a gente falou ali dos passeios, plano diretor, mas o que influencia muito também no Brasil, gente, é pensar em questões de segurança. Vias iluminadas, calçada com acessibilidade, tudo isso pensando agora no nosso cliente pedestre. Quais são os desafios, então, né, que nós temos na mobilidade urbana? Desafios enfrentados pelas cidades na gestão dos fluxos urbanos. As cidades, particularmente as metrópoles, né, cidades de maior porte, encontram desafios significativos na gestão da mobilidade urbana. No Brasil, a rápida urbanização tem levado a um crescimento desordenado e planejamento inadequado, dificultando a gestão dos fluxos urbanos. Gente, assim, se a gente for falar de casos específicos, cidades específicas, né? Principalmente grandes metrópoles, o que nós temos? O tal da questão de favela. O que é favela, né?
são lugares que foram ocupados e a infraestrutura chega depois, saneamento básico, enfim. E essa ocupação não é feita de forma planejada, não no ponto de vista ali da prefeitura, plano diretor, plano de mobilidade, né? E isso acaba sendo uma dificuldade maior, mas é um caso mais, assim, específico. Cidades de médio porte também têm esse problema, né? Hoje, a partir de 2012, a gente vai chegar lá, temos as leis de plano de mobilidade. Mas o crescimento, mesmo que seguindo um plano diretor, o que era visto, essa rede viária não era muito vista, né? Não era muito considerada. Havia ali qual zona estava, zona ambiental, e definia as questões ambientais. Hoje que se busca mais o transporte, as resoluções de transportes, né? Relatório de impacto de trânsito, que é o RIT, que é um relatório que fica anexado ao EIG, para cada novo empreendimento da cidade. E impactos de preferência individual de transportes na mobilidade urbana, que é tudo que a gente conversou aqui até agora. A preferência pelo transporte individual em detrimento de opções coletivas, como ônibus e metrôs, agrava os problemas de mobilidade urbana. Essa tendência contribui para o congestionamento e as ineficiências do sistema geral de transporte, destacando a necessidade de uma abordagem equilibrada das preferências de transportes. Essa foto aqui, espero que vocês estejam conseguindo ver bem aí no vídeo, acredito que dá, né? Essa fotinha aqui, gente. Aqui a gente tem a situação, né? 50 pessoas se tivesse no ônibus. Qual o espaço que elas ocupariam na via? E aqui as mesmas 50 pessoas dentro, cada uma do seu veículo, 50 carros. Isso ocupa, né, claramente, muito mais espaço da minha via, e aí as nossas questões que a gente conversou até agora. E como resolver? Bom, pensando em tecnologia, soluções e inovação, a primeira questão... perdão, gente. A tecnologia e a inovação, então, desempenham um papel crucial no aprimoramento da mobilidade urbana ao integrar soluções inteligentes e práticas sustentáveis. As cidades podem melhorar seus sistemas de transporte, tornando-os mais eficientes e acessíveis para todos os residentes. É o que a gente conversou agora há pouco sobre a questão de cada caso ser um caso, né? A gente verificar o que é necessário para cada cidade. No Brasil, nós então temos uma legislação brasileira que garante uma política pública teoricamente eficiente quando o assunto é mobilidade urbana. Nós temos o Estatuto da Cidade, a Lei 12.587 de 2012, que rege as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que deu ali um prazo para que toda cidade com acima de 20 mil habitantes tivesse um plano de mobilidade, e as cidades não conseguiram atender e foi estendendo esse prazo, né? Tem cidades que ainda não têm esse plano. São Carlos e Araraquara é até recente nos últimos 3, 4 anos desse plano de mobilidade. A Lei 13.089, do ano de 2015, conhecida como Estatuto da Metrópole, e a Lei 13.683, de 2018, que faz pequenas alterações nessas duas leis anteriores. Essas leis obrigam os municípios a terem um plano de mobilidade urbana que atenda a uma série de requisitos, como ciclovias e ciclofaixas, sustentabilidade no TPU, proteção de áreas ambientais, entre outros aspectos. Ações empregadas, então, que nós utilizamos. Melhorias do transporte público, é o que a gente falou sobre ser mais eficiente. Quanto melhor, quanto maior a qualidade desse transporte público, mais a população fica atraída, mais a população vem. Subsídio à tarifa, discussão política isso aí, gente. Implementações de medidas que proporcionem prioridade ao TPU nas vias com o objetivo de diminuir o tempo de viagem por esse modo, são as faixas exclusivas. Proibição da circulação de carros em dias determinados, aí nós temos, não chega a ser o rodízio, mas, por exemplo, domingo, em certas áreas de lazer para a população, Minhocão, lá em São Paulo. Ali é proibido veículos. Para quê? Para que o pessoal utilize.
Em Araraquara também tem ciclofaixa de domingo, onde não pode passar passar carro. São todas iniciativas para atrair a população a esses outros modos que não o carro. Pedágio para os veículos que ingressam à região central. Muito difícil de inserir no Brasil, assim, é uma questão pouco aceita. Em integração, automóvel e transporte público. Aí a gente está pensando em cidades de maior porte, né? Só que mesmo para cidades pequenas e de médio porte, a gente pode pensar em outros tipos de conectividade. Incentivo ao uso compartilhado do automóvel, né, que são as caronas programadas, ou carpool. Incentivo ao transporte fretado aos trabalhadores e escolares. Algumas empresas adotam essa medida, né? Tem as vans escolares. Incentivo ao transporte a pé ou de bicicleta. O que seria esse incentivo, gente? Segurança, é um ambiente bom, gostoso de caminhar, de usar a bicicleta, né? Lembram que eu mostrei ali a calçada da noite estrelada? Isso são atrativos para que a população utilize. Proibição de estacionamento em vias de grande movimento, região central, e conscientização da população. Mas antes de chegar na conscientização da população, a gente tem muitos aspectos, né, para serem trabalhados. Não adianta a gente falar que transporte público é bom. Nossa, como é legal. Tá, mas cadê o atrativo? Cadê um transporte público eficiente e de qualidade para as pessoas? E, gente, só para encerrar, né? Não quero dizer que o carro é o fim do mundo, o uso do carro é o problema dessa geração. Não, para. Não é isso, a questão é o uso racional desse carro. À medida que aumenta o desenvolvimento socioeconômico, é inevitável o aumento no índice de motorização, número de veículos por habitantes. Diga-se de passagem, na nossa região é muito alto. No entanto, o fato de possuir automóvel não significa que a gente precisa utilizar ele de forma intensa, todo dia, toda hora. O índice de utilização do automóvel depende também de outros fatores. Pensando aqui, né, a gente tem nível de renda, qualidade e preço do transporte público e semipúblico, restrição do uso de automóvel e essa conscientização da população. Então, o problema não é ter o carro. O problema é o uso, essa dependência, né, que a gente faz do carro constantemente. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que a palestra tenha sido proveitosa para vocês e estou disponível agora para tirar dúvidas e responder comentários. Muito obrigada pela atenção.